próstata é uma glândula que ela faz parte do aparelho reprodutor e urinário masculino. Ela está situada na pelve, logo embaixo da bexiga. Ela atua de duas formas. Ela produz, junto com as vesículas seminais, o esperma no homem e justamente não só ajuda a conduzir os espermatozoides na hora da fecundação, como esse líquido, a secreção produzida por ela e vesícula seminal, ajudam na maturação e manter a vitalidade dos espermatozoides. O que ocorre é que com o tempo a próstata ela começa em função principalmente da questão hormonal, ela começa a crescer de tamanho e começa a interferir para urinar, já que ela se situa logo embaixo da bexiga, ela começa a atrapalhar de certa forma para urinar, e aí advém os sintomas miccionais, que a gente chama de dificuldade para urinar para os homens. Ela ajuda no controle, para segurar a urina, para não ficar soltando a urina, então ela ajuda nesse controle. E o que ocorre na grande maioria das vezes nos homens com o decorrer da idade é um problema do crescimento da próstata, que uma vez que ela aumenta de tamanho, ela cresce, popularmente conhecido como um inchaço da próstata, ela acaba interferindo para urinar e vai dificultando cada vez mais os homens para conseguirem a micção corretamente. A próstata é uma doença maligna que ela acomete a próstata, geralmente em homens a partir aí com o envelhecimento, quer dizer, a partir dos 45, 50 anos, que começa a incidência do câncer de próstata, e ele vai aumentando à medida que a idade vai passando. A origem dele, quer dizer, já se pesquisou muito para tentar identificar causas específicas, mas na realidade é um conjunto de fatores que levam a essa mutação das células e que desenvolve o câncer. A gente sabe que uma dieta rica em gorduras facilita ou aumenta, facilita o aparecimento do câncer, mas fundamentalmente é o fato de ter o hormônio masculino, a testosterona circulando, então ela é um fator de risco, e a própria idade em si, que torna as células mais sugestíveis a terem essas mutações. E ele é hereditário no sentido, quem tem na família histórico de algum parente, pai, irmão ou tio de primeiro grau que teve câncer de próstata, aumenta, um aumento da incidência em torno aí de 2 vezes, quer dizer, uma pessoa que não tem histórico familiar tem uma chance 2 vezes menor de ter o câncer de próstata do que quem tem essa história na família. Mas não é por causa que um pai ou um irmão ou um tio teve que necessariamente este homem vai desenvolver o câncer de próstata. Atualmente a gente segue as orientações da Sociedade Brasileira de Urologia, as diretrizes, e que se recomenda o seguinte: todo homem a partir dos 50 anos deve iniciar anualmente a fazer o exame do PSA e o exame do toque retal. Caso esses exames acusem alterações, existem outros exames mais específicos, invasivos, que podem confirmar esses achados. Então, todo homem a partir dos 50 anos. Para os casos de pacientes negros e pacientes com histórico familiar, como eu acabei de dizer, que existe um risco aumentado de câncer de próstata, essa pesquisa de toque e PSA deve começar a partir dos 45. De próstata, em fases iniciais, ele é assintomático, ele não dá sintomas. Então, se a pessoa esperar dar sintomas devido ao câncer de próstata, geralmente já está com doença disseminada, doença avançada. E aí, muitas vezes, já é tarde para se fazer o tratamento curativo. De forma que essas recomendações que se comecem a fazer a pesquisa a partir dos 45 anos, para quem tem esse histórico familiar, e de 50 anos para todos os homens em geral, são para pacientes assintomáticos. A gente sabe que existem outros problemas de próstata que são muito comuns, muito prevalentes também à medida que os homens vão envelhecendo, que é a hiperplasia prostática. Essa sim dá sintomas, essa sim dá dificuldade de urinar, ficar indo no banheiro várias vezes, não consegue esvaziar toda a bexiga, fica com a sensação de que ainda sobrou um pouco de urina dentro da bexiga, mas não são sintomas relacionados ao câncer de próstata especificamente.
A probabilidade de cura, quando ele é descoberto em fases iniciais, é de 80%. Daí a necessidade de estar sendo feitos os exames preventivos anualmente, a partir das idades estipuladas, justamente para que se detecte numa fase inicial e que você consiga sim fazer um tratamento curativo. Já se pesquisou muito no sentido, porque existe um preconceito muito grande com relação ao exame do toque. Muitos homens, muitas vezes, por preconceito, medo, enfim, eles acabam se negando a fazer o exame e a procurar o especialista. Já se tentou fazer através do exame de ultrassom, já se tentou, hoje em dia, também já foi pesquisada a possibilidade de uso da ressonância magnética associada ao PSA, no sentido de tentar fazer essa prevenção sem a necessidade do exame. Mas de todos os exames, de todas essas combinações possíveis, o que se detecta câncer de próstata com uma maior incidência, com uma maior eficácia, eu diria, é a combinação do PSA, o exame de sangue, mais o exame do toque, acima do que esses outros métodos. Tanto o exame do toque quanto o exame do PSA, eles não dão um diagnóstico de câncer de próstata. Mas uma vez que eles estejam alterados, e no caso do PSA ele está acima do valor de referência dele, e no caso do exame do toque aparecer algum nódulo na próstata, geralmente no exame do toque, que é um exame indolor, ele dura em torno aí de 5 segundos, é muito rápido, é feito a palpação da superfície da próstata, no sentido de tentar identificar algum nódulo, algum caroço, algum endurecimento na superfície dela, que comece a levantar suspeitas da presença do câncer de próstata. Caso o exame do toque ou o exame do PSA estejam alterados, a gente parte para uma biópsia de próstata, e a biópsia sim que vai dar esse diagnóstico, ela que confirma o diagnóstico. A biópsia, por se tratar de um exame invasivo, ele é deixado para um segundo plano quando os exames então de toque e PSA estão alterados. As mulheres, em termos de expectativa de vida, elas têm uma expectativa de vida de 6 a 7 anos, segundo o último censo do IBGE, uma expectativa de vida 6 a 7 anos maior do que os homens, porque elas se cuidam mais, porque elas fazem exames preventivos com maior frequência. Isso reflete exatamente na expectativa de vida. Os homens ainda existe um preconceito muito grande, ainda existe um receio, um medo muito grande, que o exame vai ser muito doloroso, muito sofrido, ou que muitas das vezes até um medo de lidar com um possível diagnóstico e não saber como reagir a isso. Isso leva a um certo receio. A gente nota, inclusive, nos consultórios que geralmente quando os homens vão ao consultório, eles geralmente vão acompanhados das acompanhantes que justamente estimulam eles a procurar essa prevenção, os exames preventivos. No câncer de próstata fica a dica, ou fica essa determinação de que se esperar para dar sintomas, para procurar um médico, geralmente vai se detectar numa fase muito avançada e já com expectativa de cura muito baixa, uma taxa de sucesso de tratamento baixa. Caso procure numa fase inicial, de forma preventiva, o diagnóstico é precoce, o tratamento ele é com intenção curativa e consegue um resultado satisfatório em 80% das vezes.